Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Furlan, eu sou chairman do LEAD e tenho o prazer hoje de receber dois convidados, o Carlos Murilo, da Pfizer, e o David Schlesinger, da Mendelix. E o tema de hoje é um tema super atual, que é o avanço da ciência nesses tempos de pandemia. Nós diariamente somos bombardeados por notícias relativamente à pandemia, vacinas, medicamentos, até coisas que para qualquer ser humano consciente são bobagens, como tomar detergente ou, sei lá, ficar de ponta cabeça. Mas corre de tudo. Mas hoje aqui vai ser sério, nós vamos falar com duas empresas que se dedicam à ciência, uma empresa mais que centenária e uma empresa que quer ser centenária, a Mendelix, e que, por enquanto, acho que é decenária. Mas as duas vão compor bastante bem esses acordes para que todos os nossos associados do LEAD possam aprender, como eu aprenderei, e, ao mesmo tempo, interagir. Nós estaremos recebendo as perguntas, como de hábito, e, após a apresentação de cada um, começando com o Carlos e depois com o David, cada um terá uma apresentação de 10, 12 minutos e, a partir daí, começaremos o debate. O Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do LEAD Saúde, se juntará a nós oportunamente, espero que logo que seja possível. Então, sem mais, eu passo a palavra ao Carlos Murilo para que ele faça a sua apresentação. Perfeito, Dr. Furlan. Boa noite a você, boa noite na audiência. Começo agradecendo a você, Dr. Furlan, o LEAD e o Dr. Lotenberg por este convite e ter esta oportunidade de falar deste tema tão relevante para todos nós. Eu vou me permitir compartilhar minha tela, tenho uma apresentação que me ajuda para ir levando as ideias aqui. E realmente o tema também, como você falou, falar hoje dos avanços da ciência em relação ao momento atual. E nós, da Pfizer, estamos falando de um tema que vou repetir bastante durante estes 10, 15 minutos, que é a ciência vencerá. Acho que meu primeiro slide está um pouco demais, porque ninguém vai questionar que o mundo hoje está diferente e que a epidemia trouxe um novo capítulo na história da humanidade e acho que todos os dias nós estamos vivendo isso, como você falou, Dr. Furlan. Mas o que sim geralmente acontece é que nós esquecemos que não é a primeira vez que o mundo esteve em uma situação assim. E talvez está muito mais complicado. Aqui vou lembrar vocês da pandemia da gripe espanhola. 100 anos atrás, um pouco mais, uma pandemia de uma influenza infectou 500 milhões de pessoas, quase um quarto da população mundial, e causou aproximadamente 50 milhões de mortes. Já os números falam do impacto dessa pandemia. E também entender que, nesse momento, o único tratamento disponível era um analgésico e muito pouca informação sobre o vírus. Hoje estamos nesta situação, mas temos esta tecnologia, por exemplo, e estamos continuando, conseguindo fazer nossa vida quase de uma maneira normal por meio da tecnologia. Então, o mundo já esteve aqui. E então, com esse aprendizado, vem a pergunta: o que é preciso para deter uma pandemia? E a resposta, dramatizando um pouco, está em dois extremos, dois futuros possíveis. Um é adaptar e aprender a conviver com a Covid-19. E, em grande parte, estamos nessa situação. As medidas de distanciamento social, cuidados, é um dos extremos. Mas o outro extremo está também combater o vírus contra a pandemia. Eu entendo e acho que todos vamos entendendo que a verdadeira solução vai estar um ponto meio. Não vai ser nem adaptar e aprender a conviver com o Covid como estamos agora, nem tampouco que vamos a ter, num tempo imediato, uma solução terapêutica que permita esquecer desta situação. Para também colocar um pouco em perspectiva,
que é uma pandemia? E quando uno revisa as definições, uma pandemia fala que uma pandemia chega a seu fim quando cerca de 70% da população tenha sido contagiada. Se aplicamos isso para o Brasil, estaríamos falando de 126 milhões de brasileiros. É realmente muito. Quando usaríamos os dados também de uma forma conservadora do que está sendo a quantidade de óbitos, estaríamos falando de chegar a quase 4 milhões de pessoas, o que realmente não temos que deixar acontecer. E então, para não chegar a isso, é que vamos falar de que existe uma outra alternativa. E uma outra alternativa que é o foco pouco da conversa desta noite. E essa outra alternativa, como comecei aí falando, é a ciência. E a ciência vencerá. A ciência vai trazer mais de uma vacina para proteger bilhões de pessoas e também vai trazer medicamentos para tratar os impactados pela doença. A ciência já mudou a história da humanidade, porque também uno esquece, como eu falei no começo, de situações anteriores que hoje são totalmente contornáveis, deixaram de ser pandemias ou problemas como eram, como a mesma influência espanhola que eu falei, mas muitas outras coisas. O sarampo, o AIDS, chegaram a ser doenças totalmente contornadas, crônicas, como resultado dos avanços da ciência. Então, a ciência continuará mudando a vida das pessoas e nós na Pfizer acreditamos fortemente nisso e estamos trabalhando para isso. Nós somos uma companhia que tem um propósito muito claro. Grandes avanços que mudam a vida dos pacientes. E todo o nosso propósito foi voltado em duas esferas. Uma, assegurar que continuamos fornecendo os medicamentos que hoje já existem e que milhões de pessoas dependem para ter uma vida mais saudável e melhor. E o outro foco foi realmente esforços para chegar a uma solução terapêutica para o Covid-19. E esse nosso trabalho estive focado em três grandes áreas. Uma exploratória, que é explorar nosso pipeline de medicamentos já existentes e ver que é o que poderia ser utilizado. O desenvolvimento de um antiviral, estamos já com candidatos pré-clínicos com boa resposta e avançando nas etapas, e uma vacina, que todo mundo entende que é uma das ferramentas mais importantes para contornar a situação atual. Então, vou me detener nos últimos minutos, explicar um pouco mais da vacina, onde estamos em relação à vacina. Conceito mais geral, a vacina é um método convencional. Como que as vacinas funcionam? A maioria das vacinas funcionam injetando uma forma morta ou enfraquecida do patógeno no corpo para criar imunidade. Essa é como as vacinas funcionam. E hoje, acho que cada vez com mais certeza, com mais convicção, podemos falar que talvez as vacinas são as ferramentas mais importantes para uma melhor saúde pública. E este é o método tradicional das vacinas. A vacina da Pfizer é uma vacina que se conhece como o método de mRNA. Esta potencial vacina da Pfizer, então, está utilizando uma abordagem revolucionária com esta técnica do RNA mensageiro. O que quer dizer RNA? É um mensageiro do ácido ribonucleico. E que é o que hace esta técnica? Esta técnica funciona com introdução no corpo de uma sequência do RNA que diz a nosso corpo construir uma proteína similar do vírus. Então, uma vez que está dentro do nosso corpo, nosso sistema imunológico pode reconhecer ele como um antígeno. Então, a diferença das vacinas convencionais, o que agora estamos fazendo, como consequência também do avanço da tecnologia, do conhecimento dos genes, tudo, é dar uma instrução genética através do RNA a nosso corpo, para que nosso corpo mesmo, a maquinária de nosso corpo, crie essa proteína similar à do vírus, nosso corpo e nosso sistema imunológico aprenda a reconhecer ela como um patógeno externo, e então, quando enfrentado com o vírus real, nosso corpo pode atacar e evitar o desenvolvimento da doença em si. Então, é um grande avanço na tecnologia e um grande avanço na ciência.
uma das vantagens mais importantes, e por que também tem avançado tão rápido em relação ao passado, é que este tipo de vacinas, diferente das vacinas convencionais, que levam muito tempo para sua produção, porque uno tem que desenvolver, produzir formas inativas do vírus, as vacinas de RNA podem ser construídas rapidamente usando apenas parte da sequência genética do vírus, em vez de uma forma inativada do mesmo. Então, estamos falando de vacinas sintéticas. Mais uma vez, uma vacina que vai instruir a nosso corpo, dar uma instrução do que nosso corpo tem que fazer para prevenir pegar a doença em um estadio grave. Que é o que entendemos? É que realmente, se os estudos de nossa vacina continuam avançando bem, como tem sido até agora, a Pfizer começou testando 4 tipos de vacinas, plataformas relativamente similares, antígenos diferentes, e já foi escolhida a de melhor resposta. Uma potencial vacina que em doses relativamente baixas tem mostrado produzir anticorpos muito significativamente e com muitos bons resultados. Onde estamos agora? Estamos começando os estudos que se conhecem como fase 2, fase 3, que começaram no final do mês de julho e que se espera vão contar com cerca de 30.000 pessoas no todo o mundo. Temos uma notícia que nos gera de orgulho. Brasil é um dos poucos países, em realidade são 4 países no mundo, os Estados Unidos, Alemanha, Argentina e Brasil, onde estamos conduzindo o estudo clínico da fase 3 da vacina de Pfizer com a BioNTech. E voluntários brasileiros já começaram a ser vacinados aqui em nosso país o dia 5 de agosto. Estamos conduzindo o estudo em São Paulo e na Bahia. E para terminar esta rápida introdução, coloquei como a ciência vencerá. Quando confrontada por um novo oponente, a ciência não recua, ela acelera. Hoje, estamos falando de uma potencial vacina da Pfizer, com uma tecnologia muito diferente, mas temos várias vacinas que estão em processo, que estão avançando muito, muito bem. Então, realmente, já temos provas concretas de que a ciência, mais uma vez, vai vencer. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Furlan. Excelente introdução, Carlos Murilo, que agradeço. E, na sequência, passo a palavra, então, para o Dr. Davi Schlesinger, da Mendellix. Davi. Ministro, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Carlos, excelente ouvir. Acho que a vacina da BioNTech e da Pfizer promete. Acho que é uma das que eu coloco mais esperanças. Então, estamos todo mundo torcendo para que dê certo, que esses trials deem certo. Eu vou falar um pouquinho do que a gente faz no período até que a gente tenha uma vacina. Porque a solução dessa pandemia é uma vacina, né? A gente não vai se livrar desse vírus que é traiçoeiro sem ter um grau de imunidade significativo na nossa população. E tem 2 maneiras de atingir isso, ou deixar todo mundo se infectar, ou a gente ter uma vacina. Então, vamos segurar essa pandemia o máximo possível para que dê tempo, e o mundo está trabalhando em tempo recorde, né? Pfizer e várias outras farmacêuticas estão trabalhando dia e noite para fazer com que a gente tenha vacinas que funcionem bem e segurem esse coronavírus, e que a gente possa voltar a um novo normal ou a um velho normal, né? Para a gente, nesse meio tempo, porque fazer uma vacina não é fácil, né? A gente está fazendo em tempo recorde, mas historicamente o tempo que demorava para fazer uma vacina era medido em décadas, não em meses, né? E o mundo, a gente conseguiu os resultados da sequência do vírus já nos primeiros dias da pandemia em janeiro, quando começou a se perceber que isso era algo real e significativo, e já a partir daquele momento as farmacêuticas começaram a trabalhar nas vacinas. Mas ao mesmo tempo, o que a gente precisa
durante esse ano de 2020, até o momento em que a gente tem a vacina, talvez entrando em 2021, é diagnosticar as pessoas que estão infectadas. Porque o grande problema desse vírus, e por que ele é, de fato, traiçoeiro, por que ele é complicado, é porque ele é infectante antes de apresentar sintomas. Né? Então, as pessoas que vão apresentar sintomas, elas, alguns dias antes de começarem a ter os sintomas, já têm vírus na saliva, eles já transmitem isso pela respiração, pela fala. Então, este é um problema. E mais do que isso, não são só as pessoas que vão apresentar sintomas. Praticamente 75% das pessoas que pegam, tem um estudo belga que mostra isso, 75% das pessoas que pegam o vírus e podem passar o vírus adiante não apresentam nenhum sintoma. Né? Então de cada 4 pessoas, 3 não vão ter sintomas. Daquela, né, se você pegar 100 pessoas, 75 não vão ter sintoma, 25 vão ter sintoma, mas dos 25, talvez 20 vão ter sintomas leves ou tratáveis em casa. São poucas as pessoas que vão ter sintomas graves, mas todo mundo passa o vírus adiante. Acima de 10 anos de idade, mais ou menos, todo mundo passa o vírus adiante igual. Idoso, adulto jovem, meia idade, qualquer que tenha o vírus pode passar ele adiante, tendo sintomas ou não. E aí que está o problema. Diferente da pandemia de 1918 e a gripe, né, espanhola, que acometia mais jovens, adultos jovens, crianças, o que o coronavírus acomete mais e é mais grave é para idosos, né, algo entre 50 e 80 anos de idade, são as idades mais críticas, e pessoas com algumas comorbidades específicas. O vírus aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de tromboembolismo pulmonar. Saiu um trabalho no JAMA nessa semana agora que passou, que aumenta muito o risco de AVC, né? A gente já tinha... Eu fui neurologista anos atrás, os neurologistas estavam me contando que estavam vendo uma quantidade de AVC nos hospitais muito maior do que eles viam antes, aumento de 2, 3 vezes o número de AVCs em alguns locais. Então, o vírus, ele é um vírus que na maior parte das pessoas não é agressivo, e em uma pequena parcela de pessoas ele é muito agressivo. Né? O vírus é agressivo e a resposta imunológica que a gente faz ao vírus muitas vezes é correta, mas às vezes ela é excessiva e causa também uma lesão pulmonar. Então a gente tem aí que lidar com tempos diferentes e respostas imunológicas diferentes durante o curso da viremia, da infecção da pessoa. Né? E neste tempo, de novo, Pfizer está trabalhando muito em antivirais, mas outras empresas já têm antivirais, mas mais importante do que isso, o que a gente mais viu que teve o maior efeito até aqui em termos de tratamento foi corticoide, né? Dexametasona, um tratamento relativamente barato, disponível em todas as UTIs, quer dizer, dar um inibidor do sistema imunológico, diminuir a inflamação do pulmão, é algo fundamental nas pessoas que realmente têm acometimento mais grave. Agora, para diagnosticar, e aí tem uma grande confusão, né? Como que a gente diagnostica vírus respiratórios ou infecções virais, geralmente? A gente não diagnostica eles com anticorpo. Raramente a gente diagnostica com anticorpo, mas infecções agudas, né, que acontecem, tem começo, meio e fim, medidos em dias ou semanas, a gente sempre mediu isso medindo o vírus. Né? E como que a gente mede o vírus? O vírus é feito de um material genético, que é o RNA, e por fora dele tem uma proteína, um grupo de proteínas que protege o RNA do vírus. Né? Então, a maneira da gente identificar tradicionalmente uma infecção viral era ou através do RNA ou através do antígeno, que é a proteína do vírus. O método padrão é um método chamado PCR, ou era um método chamado PCR. É um método que existe há mais de 40 anos, inventado por um prêmio Nobel de Química, Kary Mullis, que na volta de um passeio, ele era californiano, ele gostava de surfar, na volta ali
à beira do mar, ele parou o carro e teve essa ideia, anotou no papelzinho a ideia de copiar um DNA ou um RNA, quer dizer, copiar um material genético usando as enzimas que copiam, né, as proteínas que o nosso corpo ou as bactérias usam para copiar esse material genético e fazer muitas cópias, né, fazer uma amplificação exponencial. De 1 vira 2, de 2 vira 4, essa é a reação em cadeia da polimerase, ou PCR. E essa descoberta foi fantástica, ela mudou a biologia molecular completamente, mudou a medicina completamente, e é muito fácil de fazer. Todo mundo que trabalha com biologia molecular já trabalhou com isso. A gente na Mendellix, que é um laboratório especializado em genômica, algo, né, bem mais complexo do que isso. A gente faz diagnóstico de doença rara, de câncer hereditário, tenta interpretar o genoma das pessoas para conhecer melhor o risco. A gente sempre trabalhou com PCR também, é algo básico, é uma ferramenta básica do dia a dia. Qual foi o problema do PCR quando começou a pandemia, né? Primeiro problema é que se confundiu muito com o teste rápido com a sorologia. Por quê? O que é o teste rápido e a sorologia? A gente, depois que tem uma infecção, o nosso sistema imunológico começa a reagir a isso. Umas 2 a 4 semanas depois que a gente é infectado, a gente começa a produzir anticorpo. E esses anticorpos podem ser medidos. Então, é uma medida indireta de infecção e é uma medida tardia de infecção. Este é o teste rápido e o teste de sorologia feito em laboratórios. Medir o anticorpo. Foi a maneira mais rápida que a gente, né, que o mundo conseguiu ganhar alguma escala de diagnóstico, mas ele não serve para segurar essa pandemia. Porque quando você identifica o anticorpo, a infecção já está lá, a transmissão da doença já está lá há 1, 2, 3 semanas, né? Já muitas vezes já passou, a pessoa não está nem mais infectante agora que ela tem anticorpo. Então, anticorpo, teste rápido, sorologia, não serve para a gente conter a pandemia. PCR, sim. E o mundo inteiro estava usando o PCR. O problema é que os insumos para fazer o PCR começaram a faltar, porque da noite para o dia a gente passou de dezenas de milhares por país para dezenas de milhões por país, né? Então, assim, um número de testes astronômico, impensável. O que aconteceu, então, quando começou a faltar esses insumos, a gente não tinha os equipamentos suficientes, as grandes fabricantes de equipamentos não conseguiram suprir essa necessidade, e começou a faltar coisa muito básica, como, por exemplo, se faz ainda coleta da secreção orofaringe, nasofaríngea, através de um cotonete grande, a gente chama de swab. Um cotonete comprido assim, é uma experiência um pouco desagradável, em que a pessoa coloca esse cotonete até o fundo, né, quer dizer, um especialista, uma enfermeira, uma médica, coloca isso na narina da pessoa, coleta um pouco de secreção, coloca ali num tubinho com conservante e manda para o laboratório para fazer o PCR. Então, vocês imaginam a dificuldade, quando você coloca um cotonete ali, um swab na narina da pessoa, ela tossir, espirrar, ela está com uma chance de estar infectada, ela está infectando a pessoa que está coletando. Quer dizer, é todo um processo mais complicado. E estava faltando, não tinha insumo suficiente. Então, o que a gente fez? A Mendellix, e não foi só a Mendellix, vou citar, por exemplo, o Laboratório Fleury desenvolveu uma técnica baseada numa outra tecnologia que chama espectrometria de massa para identificar o antígeno do vírus. Isso é um protocolo novo, funciona bem, etc. O Hospital Israelita Albert Einstein desenvolveu uma técnica baseada em sequenciamento do vírus, quer dizer, usando sequenciamento de nova geração. É uma técnica também com grande capacidade de escalar, e eles estão trabalhando com isso. E a Mendellix foi num caminho diferente. A gente trabalha bastante com sequenciamento de nova geração também, mas a gente falou, olha, para controlar a pandemia, a gente tem que agir com um instrumento mais simples. Então, vamos simplificar o processo. Então, a gente desenvolveu uma técnica que chama LAMP. O LAMP em si existe há 20 anos, ele é uma evolução do PCR. Em vez de você copiar um material genético, uma cópia linear de cada vez, você circulariza o DNA, né? É uma fita que você, na verdade, o RNA do vírus, você circulariza ele, que nem um trenzinho. E o trenzinho fica rodando ali no trilho, e cada vez que ele roda, ele copia mais uma vez. Então, o LAMP, ele é muito mais rápido do que
as cópias lineares do PCR. E já que o mundo inteiro não estava utilizando o LAMP como padrão, então o LAMP passou a ser algo que a gente tinha acesso aos insumos e tinha capacidade de fazer em escala rápida e eficiente. Mais do que isso, interessantemente, a gente também resolveu padronizar a coleta de saliva. Então, a Mendelex desenvolveu o LAMP para usar a partir da saliva, porque a coleta de swab é complexa, é chata, criança que faz isso uma vez, adulto que faz isso uma vez não quer fazer mais, criança é mais difícil ainda, então tem toda uma dificuldade. Com essa tecnologia que a gente desenvolveu, então, de novo, a gente tem muitas novas tecnologias, a gente tem a tecnologia de NGS do Einstein, a gente tem a tecnologia de antígeno do Fleury, tem a tecnologia de LAMP da Mendelex, todos eles vieram para ajudar num corpo de testagem. Mas além da facilidade, viu, Davi? Além da facilidade, você tem que dizer que é um preço muito competitivo. Você tem que falar essas coisas também. Não é R$95? Eu fiz já. A redução de custo é muito importante também para a gente poder fazer de uma maneira recorrente para poder voltar ao trabalho. Assim, não é uma questão de... Assim, os testes... Tem lugar que está cobrando R$500. Eu acho que é louvável que os principais laboratórios do Brasil não estão cobrando dessa maneira. De novo, vou citar Sírio-Libanês, Hospital Albert Einstein, etc. Estão cobrando muito menos do que isso. Mas para a gente realmente poder fazer isso sistematicamente para o retorno à normalidade, até que a gente tenha a vacina, a gente precisa de um teste que seja acessível né, no bolso de todo mundo. Então, a gente realmente trabalhou muito para reduzir o custo, simplificar o processo. Conseguiu. Hoje a gente já está fazendo, a gente montou uma escala muito grande, está multiplicando isso em outros laboratórios para justamente conseguir fazer uma testagem sistemática no Brasil, simples, rápida, barata, para todo mundo. Né? Então, hoje a gente está... Brasil está caminhando, né? A gente está passando em vários lugares, já passou em alguns lugares o primeiro pico, mas ainda tem um número de casos crescentes importante. A gente vai, se copiar o resto do mundo, ter um segundo pico aí 3 a 6 meses depois. Então a gente precisa estar pronto até que a gente tenha uma ou várias vacinas para poder testar, né, vacinar toda a população e voltar, bate na madeira, 2021, a uma semblança de normalidade. Acho que eu deixo por aí, depois a gente abre para perguntas. Muito bom, muito bom. Olha aquela ruazinha. Doutor Cláudio, vamos ver como vai. Furlan, como vai você? Tudo bem? Eu muito bem. O senhor está circundado pelos seus filhos ali atrás. Tá bonito na foto. Esse é o maior patrimônio da vida da gente, né? São os filhos. É verdade. Então, os meus estão sempre do meu lado. Presencialmente ou como pano de fundo. A Carol goste ou não goste. Estão lá meus filhos. Que bom. Que bom. Você quer fazer a primeira pergunta? Primeiro, queria dizer que é um privilégio ter uma pessoa como o Davi Schlesinger. Nós tivemos o privilégio dele durante um período conosco dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, né? E é uma pessoa que é um cientista respeitado, um profissional de primeira linha, e dizer que Carlos Murilo também, dentro das suas funções, uma companhia pujante e diferenciada como aquela que ele preside, né? Davi, o que está faltando no contexto, principalmente da sociedade civil, porque a gente sabe que para governo não é simples organizar isso, né? Mas por que as empresas privadas não assumiram uma responsabilidade mais presente no sentido de organizar programas de testagem em massa? São Paulo, de fato, até fez muito disso. Acho que o esforço do governador João Dória, ele fica muito claro. Aliás, ele é meio uma referência para o país como um todo. Mas eu vejo que isso não foi uma voz corrente, mesmo em São Paulo há uma série de dificuldades para isso. Vamos supor, Davi Schlesinger, ministro da Saúde, tá? Responsável por um programa
Todos nós sabemos que a testagem é absolutamente fundamental. O que você faria de diferente para que a testagem fosse feita de forma em escala? Vamos esquecer a questão do custo, vamos supor que a gente tem os recursos para isso. Cláudio, primeiro, meu amigo, fico lisonjeado pelos elogios. Meu período no Einstein foi muito grato, aprendi muita coisa, foi muito bom. Acho que, primeiro, é uma honra tá conversando aqui com você sobre esse assunto. Eu vejo as empresas que estão colocando testagem para os seus funcionários, as instituições que estão colocando testagem para os seus funcionários hoje, elas têm uma grande dificuldade operacional, uma grande dificuldade de logística interna e externa. Eu acho que esse é o maior desafio que as empresas estão tendo. Eu não acho que é por falta de estímulo governamental. A gente vê que o governo do estado de São Paulo tem feito um esforço hercúleo para colocar testagem, para atacar todas as frentes de Covid e para realmente colocar o estado de São Paulo e possivelmente o Brasil numa posição de uma retomada mais forte. Então, assim, está se fazendo todo esse esforço. Eu vejo grandes empresas fazendo grandes doações, Sidney Klausner, Paulo Chapchap, ali Juntos pela Saúde, do Itaú, uma doação sem precedentes. Eu vejo o esforço que as instituições filantrópicas, como Sírio-Libanês, Hospital Albert Einstein, e as empresas privadas, como os laboratórios e inúmeras outras empresas, fazendo não só doações, mas trabalhando, fazendo uma operação de guerra, né? Que nem e o que falta, então? Logística interna. Logística. Nós temos um ministro que é especialista em logística, Davi. É o grande atributo, segundo o nosso presidente. Olha, o general Davi, você falou em ministro, teria que ser o general Davi para fazer as coisas. Então. Eu acho que precisa ser o soldado raso, Davi. Né? O que falta para a gente não é tanto o cacique, mas talvez o segundo nível, o terceiro nível de baixo para cima, empoderar as pessoas que têm um nível de gerência de conseguirem fazer esse tipo de coisa. Ninguém estava pronto para isso, né? Imagina um gerente de uma fábrica de peças, ele nunca teve que lidar com testar fazer um teste médico para o seu funcionário. E agora ele tem que pensar em equipamento de proteção, ele tem que pensar em tudo. O RH e o médico do trabalho sozinhos não estão prontos para fazer isso. Então, eu acho que as instituições privadas e públicas, principalmente as de saúde, têm uma missão de educar este segundo nível para eles conseguirem implementar a logística de coleta de teste, de orientação para os funcionários, de esquema de home office, de tudo que for possível. Acho que essa é a maior limitação. O Carlos, tem uma pergunta para você que... Bom, você sabe que com a história dos respiradores, né, o Brasil tinha comprado vários respiradores de diferentes origens e que, em grande parte, apareceu alguém e disse eu pago mais e levou os respiradores. Aí, nas redes sociais, disse que o presidente dos Estados Unidos teria dado um chega para lá na Pfizer, que disse que ele vai querer 100 milhões de vacinas e que está o primeiro da fila. Como é que vocês vão lidar com isso? É verdade que essa matéria saiu bastante na imprensa. O que posso comentar a você é que, na realidade, a informação não foi certa. A Pfizer, neste processo, está trabalhando com todos os governos do mundo, no possível, para tentar definir a melhor forma da distribuição das doses disponíveis.
o convênio que a Pfizer firmou com os Estados Unidos, efetivamente são por 100 milhões de doses, mas é durante a pandemia, e isso então, considera agora, mas também o 2021. E o que estamos trabalhando é tentar chegar a acordos com autoridades regulatórias de saúde em todo o mundo, para que uma vacina potencial seja oferecida primeiramente às áreas de maior necessidade, com base nos dados demográficos de números de casos que estão sendo produzidos em tempo real e também sendo monitorados durante todo o programa de desenvolvimento clínico. Então, a chegada da vacina no Brasil especificamente também será avaliada em relação ao número de casos no país. Então, estamos avançando, a Pfizer já tem assinado vários contratos com países no mundo, nos Estados Unidos também, mas as discussões continuam para tentar de fazer nossa vacina disponível para a maior quantidade de países que precisam e a fazer a distribuição mais justa. Agora, nós sabemos, por exemplo, os esforços do governo para combater a pandemia, da parceria estabelecida com a Oxford AstraZeneca, mas entendemos que o país precisa ter diversas alternativas tecnológicas. É essencial ter opções para garantir acesso a mais de uma vacina que tenha resultados positivos. Nós somos muito confiantes que este ano vamos a ter como David comentou, boa sorte, todos estamos torcendo para que seja mais de uma vacina disponível já este ano. Mas tem uma diferença entre já estar disponível a vacina e a capacidade de produção. E isso vai ir aumentando com o tempo, mas em uma primeira etapa, se uno suma todas as companhias que estão mais avançadas, a capacidade de produção inicial é relativamente baixa para a necessidade. Então, tem que ter um processo de distribuição equitativo e, para isso, a conversação com os governos é fundamental e tem sido fundamental. Inclusive, Brasil. Fundamental. Inclusive, Brasil. Inclusive, Brasil, nós, ministro Furlan, estamos em conversações com o governo do Brasil, porque o que comentei, estamos tentando que a vacina esteja disponível para a maior quantidade de países possíveis, dependendo muito também da epidemiologia, e o Brasil precisa isso, como muito dizem. Por isso que estamos trabalhando em conversações com o governo do Brasil, que estão avançando para fazer também nossa vacina acessível para os pacientes brasileiros que possam precisar dela o mais rápido possível. Carlos, não esqueça da comunidade assistencial, tá? Esses são o nosso exército, tá? São pessoas que estão atendendo. Opa, acho que caiu. Caiu. O áudio. Acho que... Bom, enquanto ele não entra, tem uma pergunta que acho que o Davi tocou nesse assunto, né? Que faltaram componentes, não... dos trâmites... Você, Cláudio, repete a pergunta porque você deu uma congelada. Eu, quando vejo você, me emociono, Furlan, é isso. Tá? O que acontece é o seguinte, veja, nós vimos, agora o Furlan está enxergando, gente, então... Estive no consultório dele na semana passada, agora estou enxergando Cuidado você. com ele, viu? Depois ele conta o segredo. Nosso período todo, aqui, recente, todo um processo de desburocratização dos trâmites regulatórios, né? E o que foi muito bom, mas a gente tem que levar em consideração que essa mudança é uma mudança fruto de uma situação da pandemia, né? Vocês acham que essa percepção de que a questão regulatória ela não seria uma oportunidade de termos uma outra maneira de encarar isso e, de fato, aproveitar isso como ensinamento e poderíamos trabalhar diferente daqui para frente? Eu posso responder isso porque eu acredito firmemente nesse ponto, Dr. Cláudio. E nós temos um exemplo muito concreto. O Brasil é um dos 4 países no mundo nos que Pfizer está conseguindo fazer o estudo fase 2, fase 3. E isso somente aconteceu por a capacidade dos órgãos regulatórios, a Anvisa concretamente, em rever os processos normais, em ter outro tipo de predisposição, flexibilidade e se adequar no momento. E isso
foi fundamental. É um fato, e acho que todos os que estamos nesta indústria entendemos, conhecemos que, por exemplo, encaminhar estudos clínicos no Brasil não é fácil, tem uma legislação complexa, processos muito mais complexos. Teríamos seguido os processos normais, não teríamos chegado. E foi muito difícil realmente trabalhar com a companhia e convencer a eles que o Brasil estava em um momento diferente, com uma posição diferente para trazer o estudo clínico no Brasil. E esse foi um exemplo que eu conversei agora com autoridades do Ministério da Saúde, baseado nesse ponto, Cláudio. É um momento para aproveitar desses aprendizados. Como foi feito agora, tem que ser um pouco a nova norma, porque o país tem muito potencial para atrair mais estudos. E agora vem o desafio que vamos a ter juntos para conseguir processos de uma aprovação, seguindo todos os patamares e exigências que garantam uma segurança das vacinas, dos medicamentos, mas que também se adequem à urgência do momento. Não dá para conseguir cumprir todos os prazos, os tempos, porque senão as vacinas não vão estar quando precisa. Então, é um momento muito chave para que o país aprenda e adeque seus processos. Mais uma vez, o exemplo de nós ter hoje um estudo clínico para esta vacina e ser um dos 4 países no mundo fazendo isto, fala de que existe a possibilidade e a vontade de mudar as coisas. Carlos, Davi. Oi, desculpa, fala, Cláudio. Eu só ia dizer, a gente não pode aceitar a volta da morosidade. Eu já tive projeto em comitê de ética que ficou 6 meses no comitê de ética. A gente teve um projeto aqui na pandemia que saiu em 24 horas. Então, assim, se dá para sair em 24 horas, é inaceitável a gente voltar para os 6 meses em algum momento, né? Por favor, Cláudio. Davi, eu queria só emendar e perguntar uma coisa. Aliás, Fulano, deixa eu só fazer um registro a respeito do Davi Schlesinger, tá? Ele é neto de uma das figuras que mais contribuiu para o diálogo interreligioso, tá? Judaico-cristão, foi o avô dele. E o Rabino Schlesinger, Michel, é primo dele. Então, é uma pessoa que tem uma visão muito universal, né? E médico, mas conhece profundamente pesquisa. Davi, me diz uma coisa, você é um pesquisador, né? Fala um pouquinho do cenário de pesquisa, o que é o mundo para um jovem que quer hoje trabalhar com pesquisa no Brasil. O que falta para haver essa consciência de investimento e a gente ver plataformas que possam, no mundo privado principalmente, que hoje tem uma grande concentração de pesquisa no mundo público, muito pouco no privado, falta crença, falta linha de financiamento, falta consistência, falta segurança jurídica. O que falta, Davi? Falta muita coisa, mas eu acho que o Einstein me mostrou, né, um pouco mais de uma década atrás, como existia um mundo de pesquisa além da universidade pública. A gente que está nas universidades, nas principais universidades acadêmicas, públicas, USP, UFRJ, Unicamp, vê aquilo como o único mundo, né? E enxergar um mundo de pesquisa de ponta sendo feito numa instituição como o Hospital Israelita Albert Einstein, né, já 10 anos atrás, e ver o investimento que o hospital fazia, foi algo importantíssimo para abrir a minha própria cabeça das possibilidades de pesquisa no mundo privado. E quando eu junto com outros pesquisadores oriundos da universidade, montamos a Mendelix, né, agora já há quase 10 anos, a gente tentou replicar muito disso que a gente estava vindo de pesquisa na indústria privada, não na pública, né? Velocidade, agilidade. Então, o que eu acho que falta é que na instituição pública a gente não tem tolerância para erro, né? Na instituição pública, você só pode pedir um projeto para a FAPESP, pedir uma coisa que é garantida. Você não pode pedir uma coisa que não vai dar certo. Né? E na indústria privada, você pode fazer uma coisa que dá errado. No meio do caminho falar, pô, eu estava errado. É ótimo isso. Então, essa tolerância para erro, para falha, para não concretizar alguma coisa, é o que permite
a ciência privada avançar mais hoje em dia do que a ciência pública, na minha visão. E a vacina russa? Eu hoje vi que mais um estado aceitou entrar em tratativas, inclusive o ministro de Relações Exteriores da Rússia, que está lá já, acho que já faz uns 20 anos, porque ele era do meu tempo ainda, que telefonou ao governador da Bahia para fazer algum tipo de acordo. Existe uma competição entre países também sobre esse assunto, e como se fosse uma Olimpíada, quem chegar primeiro ganha a medalha de ouro? Ou eu sei que tem instituições que estão fazendo isso sem finalidade lucrativa também, né? Pesquisa. O que é que vocês acham dessa vacina russa? Doutor, eu tinha temor que você ia perguntar isso, porque é difícil responder essa situação. Eu vou tentar de ser político. Eu acho que muito de este tipo de anúncio tem que ver com uma carreira política. E é um despropósito, porque nisto não é o bem político, uno tem que pensar na saúde. E realmente, se essa vacina teria seguido os processos, teria certeza, parte científica, bom, acho que todo mundo estaria torcendo. O problema é que, acho que mais que a intenção de chegar com a vacina segura, toda esta corrida política e carreira entre países de falar, eu saí primeiro. E não é o que precisamos. Acho que o que precisamos é trabalhar juntos, desafiar os prazos, fazer as coisas não sequenciais como eram feitas no passado. O David falou muito bem, no passado, 10 a 15 anos para desenvolver uma vacina. Hoje estamos falando que vamos a chegar a um ano. Tem que ver com a urgência, tem que ver com novas tecnologias, tem que ver com fazer coisas em paralelo em lugar de sequenciais. A Pfizer está já produzindo a vacina, e se continua avançando bem, tem as aprovações regulatórias, pode começar a vender ela. Mas se o estudo fase 3 não sai bem, vai jogar no lixo todas as vacinas que está produzindo agora. É o risco que a situação amerita. Mas tem que ser feito de uma forma que garanta que os estándares de segurança para a população estão sendo cumpridos. Davi, posso te perguntar uma coisa, aproveitando que você já emenda uma coisa na outra, tá? A gente está falando muito de vacina, né? E a gente sabe, você é mais jovem que eu, né? Os antibióticos, eles tiveram um papel importante, foi um achado ao acaso que desenvolveu, e daí só se falou de antibiótico, e o vírus corre lento. Até o surgimento do HIV, aí sim, surgem diferentes drogas antirretrovirais, e que, de certa maneira, hoje você consegue até zerar a carga viral em pacientes com AIDS, né? A gente vai falar alguma coisa de droga antiviral para o caso da Covid? Boa pergunta. Cláudio, então eu vou... Você deu uma congelada aí, eu vou responder, eu não sei se é a minha internet ou a sua. Remdesivir e tinha o Avigan, se eu não me engano, japonês. O pessoal estava apostando muito no começo, eu estava apostando muito no começo. Os resultados me decepcionaram um pouco dos antivirais. Eu acho que não é uma questão do medicamento que não está funcionando para o fim que ele foi desenhado, e sim porque a fisiopatologia do vírus é diferente do que a gente esperava. As consequências que a gente está enxergando, o porquê que as pessoas morrem de Covid, né? Se a gente pegar as 3 causas principais, a gente está falando de lesões vasculares, trombose e infecções secundárias. Então, assim, a gente está falando de diminuir a inflamação, corticoide ajuda bastante. Diminuir a infecção secundária, então antibiótico profilático continua sendo algo que ajuda. E anticoagulação, né? O grupo do Hospital das Clínicas da USP mostrou isso super bem no começo já da pandemia, mostrando que tem fenômenos vasculares importantes, arteriais e venosos, que podem ser
dirimidos se a gente der uma anticoagulação profilática precoce. Então, a gente viu que alguns tratamentos muito básicos, e é por isso, justamente, que hospitais de ponta, como o Hospital das Clínicas, como o Einstein, como o Sírio, tem uma mortalidade intra-UTI baixíssima de Covid. Porque se você faz todas as medidas usuais, né, sem falar de todas as outras coisas que a gente pode fazer, mas só de fazer as medidas usuais contra a fisiopatologia já ajuda bastante. Então, eu conto mais com essas medidas do que com os antivirais. Eu não sei se a gente vai ter tempo de entender a dinâmica dos antivirais a tempo deles fazerem um impacto grande o suficiente. Se a pandemia se alastrar e demorar mais tempo para vacina, talvez. Furlan, eu só vou ressaltar, acho que a sua comparação com a Olimpíada foi perfeita, né? E já que eu sou menos político do que o Carlos, a minha resposta é: do mesmo jeito que a Rússia dopou todos os seus atletas do atletismo, isso daqui é um doping, né? É um doping econômico, é um doping histórico de entrega, é muito importante. Então, uma empresa, quando uma Pfizer ou uma AstraZeneca diz: estou entregando uma vacina, fiz isso, fiz aquilo, fiz o terceiro, olha o meu histórico de entrega e agora estou entregando. Não entreguei todas as coisas, porque alguns shortcuts, né, alguns atalhos foram dados pequenos que não influenciam o resultado final. Confie em mim, eu confio. Alguém que nunca... E assim, a China também, a Sinovac, por exemplo, que o Butantan está trabalhando junto, é uma empresa muito séria, né? Então, quando eles fazem isso e o Butantan está produzindo, o Butantan tem um histórico de produção fantástico, é um dos maiores produtores de vacina do mundo. Quando o Butantan fala: olha aqui a vacina, eu confio. Quando chega uma vacina russa, importada não sei como, eu não confio. Tá. Bom, eu vou, antes de passar a palavra para o meu chefe, o ministro Luiz Furlan, tá? Queria só fazer algumas considerações, né? Certamente, o papel da ciência nesse cenário pandêmico, onde nós temos uma aproximação da informação muito mais rápida e muito mais ágil, vai mudar. Não só naquilo que são os avanços do conhecimento, porque tenho certeza que as diferentes frentes estão tomando as melhores medidas para isso. Aqui temos dois grandes exemplos, através do Carlos Murilo e do Davi Schlesinger, mas, sobretudo, a valorização que a sociedade começa a dar para a importância da ciência. Nós assistimos aí a uma maneira muito empírica da abordagem de uma série de questões que, de forma alguma, podem ser tratadas como for. Não quero aqui retomar assuntos com natureza polêmica, tá, e política, como é o caso da cloroquina, porque isso é tão evidente, mas, por outro lado, coisas que a gente tem que entender. Quer dizer, a ciência tem seu tempo. Quando a gente... Agora congelou de novo, hein? Não é? Eu tenho a impressão que o Cláudio está dentro de um carro em movimento, porque ele está fazendo um milagre para poder participar conosco. Não é mesmo? Ô, Cláudio, faz comentários muito focados naquilo que a gente observa como um factoide. Tá? Portanto, eu acho que é um bom momento para a gente imaginar que a sociedade vai aprender a importância do que é a ciência séria, o que é a ciência de qualidade, e é nesse sentido que eu acho que encontro como esse tem muita importância, para a gente saber que ciência de verdade, para ser bem feita, precisa de muita seriedade, e isso não vai ser resolvido de maneira tão simples, porque não é simples. Obrigado, Murilo. Obrigado, Schlesinger. Ministro Furlan, a palavra é sua, porque você sempre fecha com chave de ouro. Olha, enquanto você congelou a imagem, eu apostei que você está dentro de um carro em movimento. É verdade isso, não? Não, você está equivocado. Eu estou no carro parado, não em movimento. Parado. Estou estacionado. Sabe o que acontece? Eu não tenho os luxos da família Furlan para me movimentar de helicóptero. Então, eu sou obrigado a ir de carro, estou parado. Eu lamento não ter helicóptero, mas como eu sou população de risco,
eu contratei um motorista que é mais novo que eu. Mas vocês viram aí, Carlos e Davi, que eu acertei, né? Certo. Olha, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês e acho que o debate foi muito rico, tanto na apresentação do Carlos Murilo. Aliás, parabéns pelo seu português, viu? Eu fiquei aqui buscando erros e você está nos trinques. Agradeço muito. Minha filha de 9 anos não fala o mesmo. Ela fala, pai, você está falando mal esse sotaque. Ela já me corrige. Não dá para tirar o sotaque, né? E você, Davi, que já nos conhecemos há algum tempo e eu admiro muito o seu trabalho lá na Mendelix, e você enriqueceu muito a participação hoje com a sua experiência e o seu conhecimento. E acho que, dizendo isso, interpreto a opinião de todos que nos estão assistindo e que certamente terão aprendido, como eu, inúmeras coisas novas vindo de dois personagens relevantes na história hoje do combate a essa pandemia. Muito obrigado a todos e uma boa noite.